Gente, com essa aula eu encerro, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre o mecanismo de ação dos medicamentos mencionados no texto, portão da dor, escada da OMS de tratamento da dor, e eu vou só pincelar sobre dor oncológica e fibromialgia, e aí acabou, amanhã ir lá tirar um 10 e ficar sossegado. Sossegado não, né? Porque ainda tem morfo. Mas vamos começar. Vocês vão perceber que o fato da gente ter entendido bem a fisiologia dos diferentes tipos de dores até então vai ajudar muito que a gente entenda o mecanismo de ação dos medicamentos e o porquê que eles foram escolhidos para tratar a dor, seja ela aguda, crônica, enfim. Então vamos começar entendendo a questão do portão da dor. O portão da dor, entender ele, vai explicar por que sinais dolorosos podem ser amplificados ou inibidos quando chegam ao cérebro. Esse portão da dor está localizado na medula espinhal, tá? Especificamente no corno dorsal da medula espinhal, que a gente já falou muito sobre ele, onde estão presentes aqueles neurônios de segunda ordem, onde há a aferência de vários tipos de fibras, enfim. Então, o portão da dor está lá. Então, lá é que acontece essa questão da modulação. Diferentes tipos de fibras fazem aferência no portão da dor. Eles se encontram nesse portão da dor. As fibras alfa, delta e as fibras C, que são aquelas fibras que enviam a mensagem da dor, e as fibras alfa, beta, que são as fibras que enviam a mensagem de tato, pressão e vibração. Então, o que é que acontece? Quando essas fibras alfa-delta são ativadas, então, levei uma topada, levei uma pancada, dou aquela esfregada, assim. Os interneurônios inibitórios presentes na substância gelatinosa do corno dorsal da medula, eles são ativados e inibem a transmissão da dor pelas fibras alfa-delta e as fibras C. E esses interneurônios inibitórios, eles existem justamente para isso. Eles existem para dar uma regulada nessa transmissão da dor. Então, uma das formas de você modular a dor é justamente fazer isso. É você ativar essas fibras alfa-delta para que elas possam ativar os interneurônios inibitórios e então eles vão diminuir. Eles vão fazer, esses interneurônios são mecanismos de filtragem e modulação da dor que usam o GABA, pronto. Então, esses interneurônios, eles vão usar o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso, para diminuir a comunicação entre as células e aí reduzir a transmissão da dor, tá? Então, ativar as fibras beta funciona, pois elas fazem sinapse direta com esses interneurônios. Então, a primeira forma de modular a dor é ativando as fibras alfa-beta. Beta, não delta, beta. Mas o que eu acredito que interessa muito pra gente é como que a serotonina e a noradrenalina agem nessa modulação. Elas fazem parte do controle descendente da nocicepção. Então, eles vão do cérebro até a medula. O envio da dor é o ascendente, ele vai da medula ao cérebro e essa modulação vai do cérebro até a medula, tá? Ele vai envolver estruturas específicas do cérebro, então ele vai iniciar o ponto de partida dele é a substância cinzenta periaquedutal. Ela recebe diversas mensagens, inclusive de estresse, enfim. E aí, em seguida, ela vai enviar uma mensagem onde está localizado o núcleo de RAF, onde está a serotonina, e o locus coeruleus, onde está a noradrenalina. Os axônios desses locais, eles saem e fazem aferência com o corno dorsal da medula espinhal, enviando serotonina e noradrenalina. Tá? A serotonina, quando chega nesse corno dorsal, ela vai se ligar a receptores específicos que irão atuar inibindo a liberação
neurotransmissores excitatórios, como o glutamato e tem outro lá. Pode se ligar a receptores inibitórios que estimulam eles estimulam os interneurônios inibitórios a liberarem GABA e glicina. Então, então eu confundi. A serotonina, ela vai se ligar a determinados receptores quando chega no corno dorsal da medula espinhal, e esses receptores vão estimular os interneurônios inibitórios, aqueles que a gente já falou. Então, eles liberam GABA e glicina para que acalme ali a comunicação entre as células. Automaticamente, a transmissão da dor que acontece por meio dessa comunicação também vai ser diminuída, tá? Porém, eles também podem se ligar a receptores facilitadores, ocorrendo o efeito contrário. Ele vai ajudar na liberação da substância P e do glutamato. O glutamato principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, tá? Isso é comum na questão da sensibilização central. Então, eu já tenho ali um paciente que já está muito fragilizado por uma dor contínua, então esse sistema já está sensibilizado. Então, isso pode acontecer. A noradrenalina também funciona de forma semelhante. Ela vai chegar na medula e vai se ligar a receptores adrenérgicos alfa 2, fazendo assim a inibição da liberação de neurônios excitatórios. Então, eu acabei confundindo. A serotonina, ela vai facilitar a liberação de neurotransmissores inibitórios. E a noradrenalina, ela vai inibir a liberação de neurotransmissores excitatórios. Então, eu vou ter dois agentes. Um que vai ter a bonitinha lá, a GABA, que vai diminuir a comunicação entre as células, então diminuir a transmissão da dor. E eu vou ter a noradrenalina, que vai inibir neurotransmissores que facilitam a comunicação entre as células. Então, o resultado, eu vou ter uma baixa comunicação entre as células, então a transmissão muito menos efetiva da dor. É assim que o portão da dor funciona, ok? Essa é a modulação da dor. Agora, nós vamos para especificamente os medicamentos abordados no texto. E eu vou começar. É óbvio que eu iria começar por esses, né? Tem até aqui, ó, a modelinha. Garota propaganda de remédio controlado. Gente, cadê uma farmácia para me patrocinar? Rayane, me patrocina, mulher. Ai, mas agora tá propaganda que existe de remédio controlado. Agora, sabe por que eu sou? Porque eu sou muito bocuda, viu? Porque se brincar, existem muitas pessoas que tomam muito mais do que eu nessa faculdade. Mas aí falei antidepressivo e lembra da Ananda. Por quê? Porque a Ananda tem uma boca de caçapa, que fala demais. Fala demais da minha vida. Mas vamos iniciar. O primeiro deles que nós vamos estudar são os antidepressivos tricíclicos. Dentro dos tricíclicos, o que foi abordado no texto foi a amitriptilina. E qual é o mecanismo de ação? Gente, nós temos no nosso cérebro algo que é... Nós temos uma produção de neurotransmissores constante e o envio desses neurotransmissores. Para que não haja um exagero neles, dentro do nosso corpo, nas nossas funções, nós temos um mecanismo que se chama recaptação. Então, eu enviei neurotransmissor, mas aí eu tenho ali um fiscal que está regulando a quantidade de neurotransmissores e ele vai recaptar para que não haja um exagero. Quando eu entro com um medicamento como a amitriptilina, que é um inibidor não seletivo, lembrem bem desse aqui, ó, não seletivo, da recaptação da serotonina e da noradrenalina, eu vou fazer o quê? Eu vou inibir esse mecanismo. Porque eu vou pensar em um paciente, na questão do antidepressivo, eu vou pensar em um paciente que ele está com déficit de serotonina e noradrenalina. Pensando no antidepressivo, tá? No paciente depressivo. Então, eu vou precisar o quê? Aumentar a disponibilidade desses neurotransmissores no cérebro desse paciente, no corpo desse paciente. Ok? Então, ele funciona assim. Ele vai inibir esse sistema de recaptar,
Fazendo isso, eu vou aumentar a disponibilidade desses neurotransmissores dentro do meu corpo. No contexto da dor, olha como foi importante que a gente visse a questão do portão da dor. Por isso que eu deixei o portão da dor para hoje. Justamente por quê? Porque a maior disponibilidade deles vai fazer justamente essa modulação da dor. A serotonina vai se ligar a receptores que irão ativar os interneurônios inibitórios, que vão aumentar a disponibilidade de GABA e glicina, ao mesmo tempo que a noradrenalina vai se ligar aos alfa-adrenérgicos na medula, que vai inibir ali a liberação dos neurotransmissores excitatórios. Então, ele vai agir dessa forma na dor. Eles também bloqueiam receptores NMDA, que é o principal receptor do glutamato. O glutamato, principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, tá? Eles também inibem receptores da substância P, a substância P que é uma grande entregadora da dor, uma grande aumentadora da dor, uma grande mediadora inflamatória da dor, tá? E por isso seu efeito no tratamento da dor. Ele também, e aí chega a parte ruinzinha dele, ele também atua como antagonista, bloqueador, de receptores muscarínicos. Então, eu posso ter boca seca, visão embaçada, constipação, e também do alfa-adrenérgicos, tontura, hipotensão postural, isso assim a título de curiosidade em relação à amitriptilina. A amitriptilina, o fato dela ser não seletiva, ela permite isso aqui, ó. Então, ela acaba sendo muito efetiva na questão do tratamento da dor. Para antidepressivo, eu não tomaria amitriptilina. Como antidepressivo, jamais eu tomaria amitriptilina, porque por ele não ser seletivo, os efeitos colaterais é bem ruizinhos, tá? Nunca tomei amitriptilina. E aí, a gente vem para outro, que ele também inibe a recaptação da serotonina e da noradrenalina, que é o duloxetina. Porém, ele não é tricíclico, tá? A classe dele é justamente essa, inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, ele vai ali, diretamente, inibir essa recaptação. Eu vou aumentar a disponibilidade desses neurotransmissores no sistema nervoso. Então, eu vou ter uma melhora na questão da minha dor, tá? Tem menos efeitos colaterais justamente por ele ser seletivo e é particularmente eficaz em dores neuropáticas, o duloxetina. Um exemplo também dessa classe aqui é o venlafaxina. O venlafaxina, em determinadas doses, ele é muito mais eficiente na serotonina, tá? Já não consigo falar. Calma. Eu não consigo falar mais essa palavra. A palavra fugiu da minha cabeça. Ai, gente, essa aqui. Putz. Meu Deus do céu. Essa aqui, tá? Agora vai dar crise de riso. Dulotexina. Tá, volta, foco. Essa aqui, ela é mais eficiente, por quê? Porque ela tem um equilíbrio entre liberação de nora e de serotonina, tá? Mas a venlafaxina também faz parte dessa classe. E aí a gente vem com outro tipo de antidepressivo, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles trabalham somente a serotonina e de forma seletiva. Eles são menos eficientes do que os outros, por quê? Porque falta noradrenalina. A noradrenalina é muito importante. Eu vou ter a serotonina ali ativando os interneurônios inibitórios, mas aí vai faltar a noradrenalina, diminuindo os neurotransmissores excitatórios, ok? Exemplos deles, sertralina e fluoxetina. Já tomei fluoxetina, nunca mais na minha vida eu tomo essa bomba. Gente, esses foram os antidepressivos abordados no texto. Aí aqui a gente vem com o antipirético, dipirona, o mais famoso, ele não é um AINES, porque o dipirona, mesmo ele ainda age... Tá, deixa eu começar do início. Ele inibe a COX. A COX, ela é responsável pela produção das prostaglandinas. As prostaglandinas, ali, muito importante na questão da inflamação e dos sinais flogísticos, especialmente a dor.
Ele atua no COX-2, também atua no COX-1, mas de forma pouco nesses dois. Tanto é que a ação dele anti-inflamatória é um pouco fraca. Ele atua mais no COX-3, ali no hipotálamo, que é o principal regulador da temperatura do corpo. Então, ele é um melhor antipirético do que um anti-inflamatório. Porém, ele não afeta tanto assim a mucosa gástrica, tá? Porque mesmo que ele iniba a COX-1, é pouco. A COX-1 que é envolvida na proteção da mucosa gástrica, ele inibe, mas inibe pouco, tá? Então, dipirona, melhor antipirético do que anti-inflamatório, inibe a COX que produz as prostaglandinas. E aí a gente vem para os AINES. Os AINES, aí sim, eles são inibidores não seletivos da COX. Então, ele inibe todas as COX. Então, ele vai tanto inibir a 1, então ele não vai ter proteção da mucosa gástrica, ele vai inibir a 2, tá? E isso causa um bom efeito inflamatório, mas pode prejudicar a mucosa gástrica por conta da COX-1. Anticonvulsionantes. Os anticonvulsionantes, o anticonvulsionante abordado no texto foi a gabapentina. Apesar de ter esse nome, GABA, não tem nada a ver com a GABA, tá? GABA não entra aí. Ele também pode ser um analgésico adjuvante para dor neuropática. E ele liga-se à subunidade alfa-2, beta, delta, não sei que sinal é esse, dos canais de cálcio nos neurônios, que são encontrados em grandes números nas terminações nervosas. Esses canais de cálcio, eles funcionam da seguinte maneira. Quando o impulso elétrico chega até esse canal de cálcio, por conta dessa eletrização na membrana, esses canais de cálcio se abrem. Quando eles se abrem, eles acabam liberando neurotransmissores excitatórios, como o glutamato e a noradrenalina, tá? Então, inibir esses canais vai inibir a ação desses neurotransmissores, que se eles são excitatórios, então eu vou inibir, então vai diminuir ali essa transmissão. Ele é usado muito na dor neuropática, pois eles podem acalmar os neurônios hiperativos e diminuir a liberação desses neurônios excitatórios, tá? Então, eles agem como um freio ali para reduzir a transmissão da dor. Eu não sei se o tutor de vocês pediu, não tinha no texto, mas a minha tutora pediu pra gente ver sobre os bisfosfatos, tá? Porque no tratamento usado em metástases, em questão de câncer ósseo, existe muito a questão do prejuízo ósseo. Então, ela pediu pra gente estudar esse medicamento aqui, porque o mecanismo de ação dele ele tem alta afinidade com a hidroxiopatia tita no osso. Então, eles são incorporados, eles ficam ali na matriz óssea, e quando os osteoclastos, que são os bonitinhos que comem o osso, sede de comer, tentam degradá-la, internalizam o fármaco. Então, eles comem o fármaco ao invés de comer o osso, tá? Aí, eu também pedi pra gente ver corticoide, não me aprofundei em corticoide, tá? Estudem. E também, agora a gente vai para opioides. Os opioides, eles se ligam a receptores específicos no cérebro, que são chamados de receptores opioídicos. E a gente tem aqui a mu, kappa e a delta. A mu é o principal alvo da analgesia, tá? Mas ele também pode causar euforia. Taking it over us, doing it all. Desculpa, eu lembrei de euforia, a série. Kappa e a delta. Quando eles se ligam, quando os opioides se ligam a esses receptores, eles diminuem a liberação de neurônios excitatórios e aumentam a liberação de neurônios inibitórios, neurotransmissores, no caso, neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios. Tá? Aqui eu vou ter os tipos de opioides e eu trouxe os dois opioides que foram abordados. O fentanil transdérmico, fentanil, euforia. Ele é um opioide sintético, ele se liga aos receptores mu no cérebro. Lembrando que o mu ele é o mais usado, mais efetivo para analgesia. No cérebro, na medula e outras partes do corpo, e isso inibe a liberação dos neurônios excitatórios, tá? Ele é muito potente e tem uma afinidade altíssima por esses receptores. E o outro foi a morfina. A morfina ele é um opioide natural, tá? Também se liga ao mu e em menor proporção a kappa e a delta, e tem esse mecanismo de ação aqui, se liga aos receptores, hiperpolarização dos canais de cálcio, inibição dos canais de cálcio, quer dizer, potássio,
menor liberação de neurotransmissores nociceptivos, analgesia, sedação, euforia, enfim. Disse a você que eu me aprofundei tanto assim, eu me aprofundei mais nos outros, em opioides não tanto, porque eu tô bem cansada. E, por fim não, né? Ainda falta mais 2 coisas, mas a escada da dor, muito importante. A escada da dor, muito importante para essa prova, tá? Primeiramente, a gente tem que a gente não pode confundir escada com escala. É escada da dor. Ela vai ser literalmente uma escadinha de tratamento, de medicamentos que são usados para dor, tá? É um guia de criação pela OMS para orientar o tratamento da dor, especialmente em pacientes com dor oncológica, mas também é aplicável em outros contextos da dor, tá? O tratamento deve progredir em degraus de acordo com a intensidade da dor e a resposta do paciente, sempre de forma individualizada e contínua. E aqui está a escada da dor, tá? Olha que interessante. Para dor crônica, eu vou começar de analgésicos não opioides, tá? Com ou sem adjuvantes. Gente, os adjuvantes, eles vão estar em todos os degraus. Deixa eu falar degraus. Em todos os degraus. E pode ser antidepressivos, anticonvulsionantes, corticoides. Tudo isso a gente estudou e o porquê deles serem usados para dor. Na dor crônica, eu vou dando saltos, tá? Eu começo com analgésicos não opioides, depois eu vou para analgésicos opioides fracos, com ou sem adjuvantes, tramadol, que é o tramal, codeína. Na escada 3, eu já vou para analgésicos opioides fortes, com ou sem adjuvantes, e aí tem a morfina, metadona, buprenorfina, o fentanil. E o degrau 4, que são procedimentos intervencionistas com ou sem adjuvantes, que já são bloqueios periféricos e centrais, bombas de difusão, radiofrequência, analgesia controlada pelo paciente, enfim, neuroestimulações e tal. Inclusive, o paciente do problema oncológico, ele fez isso aqui, né? Ele já estava no degrau 4 da escada da dor. Quando eu tive a minha ciatalgia, aquele episódio de ciatalgia, eu justamente segui essa aqui, Eu comecei no 3 e fui para 1. Interessante, né? Eu tomei morfina. Tive algum adjuvante? Não, eu tomei morfina lá no hospital e depois eu fiquei tratando com analgésicos não opioides, tá? E aqui embaixo eu coloquei exemplos de opioides fracos e opioides fortes. A minha produtora pediu pra gente pesquisar isso, tá? Codeína, tramadol, esse aqui, morfina, papapá, fentanil, papapá, papapá. Tô cansada. E, gente, dor oncológica e fibromialgia, assim, mais tarde, quando eu descansar, eu vou dar uma aprofundadinha maior, vou dar uma estudadinha maior, mas eu vou só pincelar. De dor oncológica, o que é tão importante assim, o conceito dela? É que ela é mista, gente. Ela não vai ser só uma dor nociceptiva, somática e visceral. Ela não vai ser só uma dor neuropática. Ela não vai ser só uma dor psicogênica, fatores emocionais. Ela vai ser mista. A fisiologia dela vai ser a fisiologia de todas essas. E a gente já estudou essas fisiologias. Por isso que é tão importante a gente ir assim, e bem nas bases, porque aí quando a gente chega nessa parte que tá morto de cansado, a gente já entendeu o que era mais importante, tá? A fibromialgia, ela vai ser uma dor crônica, uma dor difusa, vai envolver múltiplas, ela é plural, tá? Há um distúrbio no processamento central da dor, há uma ampliação dos sinais nociceptivos, eu vou ter uma alodinia, então um estímulo normal, que não era para ser doloroso, se torna doloroso. Eu vou ter uma hiperalgia, então um estímulo doloroso vira muito mais doloroso do que o normal. Eu vou ter uma baixa nos neurotransmissores moduladores da dor, então vou ter uma baixa na serotonina, vou ter uma baixa na noradrenalina, tá? Mas aí, em compensação, vou ter um aumento da substância P, vou ter um aumento do glutamato, vou ter uma disfunção na liberação do cortisol, vou ter uma alteração no sono, então a restauração muscular vai ser péssima. Frequentemente é associado a quadros depressivos. Tanto você tinha depressão, desenvolveu fibromialgia, você tem fibromialgia, desenvolveu depressão. Ok, mas isso não é uma regra.
Enfim, por que que eu não tô assim, tão preocupada com a fibromialgia e a dor oncológica? Porque eu já entendi basicamente tudo isso. Eu já entendi o papel da substância P, do glutamato, dos neurotransmissores, moduladores da dor, a allodinia, hiperalgia, sensibilização central. Então, quando a gente chega aqui, que eu tô morta, eu já matei aí esses bonitinhos. Tô pensando se eu esqueci alguma coisa. Gente, se eu esqueci alguma coisa, se eu esqueci algum medicamento, me avisa, tá? Que aí eu dou uma estudadinha, mas é isso. Esses são os vídeos para nossa prova de TUT e eu desejo para todos um belo 10. Tchauzinho!